que nós estamos falando de talentos, de multiplicação aqui. Porque aquele que foi dado 5 talentos, ele entregou mais 5 ao Senhor. Se fosse olhar pela igreja, seriam mais almas ao Senhor. Se Deus nos deu alma, para o pastor entregar mais 5 almas ao Senhor. Se fôssemos olhar por dons, ou santificação, ou por glorificação, quando Deus nos dá algo, nós entregamos o máximo ao Senhor. Nós mostramos que temos capacidade e temos salvo. Nós temos o interesse na salvação. E quando Deus nos dá a palavra, nós passamos a estudar a palavra em casa. Nós passamos a tentar entender o que aquela palavra veio nos dizer naquele dia do culto. Veio nos explicar. Então nós chegamos em casa, oramos ao Senhor e passamos aquela palavra de novo no nosso coração. Então, o que essa palavra vem dizer nesta manhã? Deus não quer que nós ficamos apenas ouvindo a palavra. A palavra aqui significa os talentos que Deus tem nos dá. Nós temos que guardar a palavra. Nós temos que edificar a palavra. Nós temos que aprender a palavra. Nós temos que conduzir a palavra e depois ensinar a palavra que foi nos ensinada. Por que disso? Até então, nós não tínhamos esse conhecimento para com Deus. Depois, segundo a capacidade, foi dado 2 ao homem e ele entregou mais 2. Então aproximou-se, recebeu 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. O Senhor disse: bem está, servo bem fiel, ou infiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do teu Senhor. O Senhor mesmo já tinha 2 talentos, disse ao Senhor: entregaste 2 talentos, eis aqui, eles ganhei outros 2 talentos. Ele multiplicou o que Deus tinha falado. Quando pegamos a palavra de Deus, começamos a estudar, começamos a raciocinar na palavra, começamos a orar, começamos a nos santificar, a jejuar, e depois começamos a pregar a palavra, a convidar, a chamar as pessoas para o reino de Deus. Isso significa que isso é uma entrega que Deus te deu e você está multiplicando para o reino. Aqui não fala de uma coisa única e separada. Aqui fala de uma junção. Aqui fala de um Senhor e seus servos. O que bem explica quem é o Senhor aqui? O nosso Senhor. E quem são os servos? Os servos seriam nós que somos servos. O que foi entregue a Deus? Foi me entregue à igreja. Mas o que está acontecendo? A igreja não está multiplicando. A igreja não está multiplicando para que eu entregue a quantia de almas necessária ao Senhor. Por quê? Está voltando a algo que Deus não está agradando. Nós temos que multiplicar. Mas não é culpa do seu Senhor. Não é culpa daquele que entrega. Mas é culpa de quem não recebe, de quem não multiplica. Se o Senhor me dá um dom, me dá uma casa do Senhor, e eu não a multiplico, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Se Deus te dá uma palavra hoje, e você não estuda, você não aprende, você não raciocina, não ora, não jejua, a culpa não é minha e nem de Deus. A culpa vai ser sua. Porque aqui está falando que a culpa não era do Senhor que deu os 5 talentos. A culpa foi dos servos que não multiplicaram seus talentos.
Mas como multiplicar os talentos? Porque o Senhor, se nós não jejuarmos, se nós não nos prepararmos para Deus, o céu que tinha um talento só foi dado muito pouco a ele. Só tem culto poucas vezes. Então, se é me dado muito pouco, eu tenho que comer, eu vou pegar ali, vou enterrar. Eu vou enterrar, eu não vou estudar tanto porque é só um culto durante o mês. É só um culto durante o ano. São poucas pregações. Se aquele servo que recebeu pouco fizesse como os servos que recebem muito, não enterrar aquilo que Deus passou para ele, não colocar enterrado com medo de agir, com medo de trabalhar, com medo de multiplicar, ou com medo de perder algo. Quando ele chegar diante do Senhor, chamando, capítulo de número 25, versículo de número 22, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, entregou 2. Então diz o Senhor, te colocarei sobre muito, te colocarei, em pouco foste fiel, mas sobre muito te colocarei. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, receitas onde não, ou seja, colhe onde não semeia, e ajunta onde não espalhaste. Foi interessante que o que me deu discernimento da palavra foi esse. Que colhe, que seca onde não semeaste, e ajunta onde não espalha. Aí nós podemos ver que está falando do reino de Deus. Até então parecia que era uma parábola separada do reino de Deus, uma parábola para a terra. Mas quando vê que colhe os ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalha, quem ajunta o povo na igreja? Por acaso é Deus que espalha o povo em várias religiões? Por acaso é Deus que espalha o povo para que não o sirva? Não. Quem espalha é o inimigo. Quem espalha é o povo que se auto-intitula inimigo de Deus, trabalha para o outro lado. Por isso que a palavra fala que ele ajunta onde não espalhou. Ele juntou você hoje aqui, mas ele não te espalhou. Nunca Deus ia falar, eu vou te espalhar, eu vou te separar de mim. Não. Para você ver que está falando do reino. E ele colhe onde não semeou. Porque Deus reservou para que os servos trabalhassem. Jesus nos reservou para que nós trabalhássemos, são nós que semeamos a palavra. Mas quem colhe a palavra é o reino. E o reino é Jesus. Quem colhe os seus servos, quem pega para o reino é Jesus. Nós semeamos a palavra. Se nós multiplicamos 5, se tem 5 almas e amanhã nós multiplicamos para 10, se nós pregamos para mais 5 ou mais 10 e entregamos ao Senhor essas almas, quem colhe? Quem ceifa? É o reino de Deus, é Jesus. Por isso que essa palavra está se assemelhando ao reino de Deus. Aqui está falando da igreja, de nossa junção para semear o Evangelho. Só vir à igreja, só estar diante da igreja, mas não semear a palavra, não se ajuntar com Deus, não se colocar na função, não pregar, não estudar, não jejuar, não orar, não se consagrar, vai ficar no estado do servo inútil. Por quê? Porque Deus dá a ele, mesmo que seja pouco, um talento. Deus deu um culto, é pouco, mas é um talento. É um pouquinho, um talento. Aí sai Deus e deixa o servo sozinho.
representa pelo Senhor, representada pelo Senhor, e vai. Espera-se que o servo pegue aquela palavra e alimente-se dela, conduza aquela palavra ao seu coração, vá na Bíblia Sagrada e comece a estudá-la, comece a raciocinar. E com aquele estudo, o servo começa a adquirir dons espirituais, intimidade com Deus. Aquele servo começa a praticar a palavra porque ele estudou e sabe o que é certo e o que é errado. Depois, aquele servo, de tanto ele ter Deus no seu coração, começa a nascer dentro dele uma fonte de água viva da palavra, dos conhecimentos de Deus, da sabedoria do Senhor. Então esse servo, ele começa a ensinar os que estão mais próximos dele, começa a convidar para o reino de Deus os que estão mais próximos dele. Porque o servo sabe que quando chegar o seu Senhor, no dia do seu Senhor, ele vai colher aquilo que ele semeou. É por isso que a palavra fala que ele colhe onde ele ceifa, ele colhe onde ele não semeou. Porque a semente, quem semeia somos nós que estamos aqui na terra. E a semente representa a palavra, a ceifa representa o reino de Deus. A colheita é o reino de Deus, onde Deus vai separar os bons e os ruins, ou seja, as ovelhas e os cabritos e os bodes. E quando aquele servo, que apesar de receber o povo, não é fiel no povo, aquele servo não prega, aquele servo não estuda, aquele servo não vive a palavra, aquele servo não se alimenta da palavra, aquele servo não tem preocupação com a palavra, aquele servo não tem preocupação com o reino, porque tem medo do seu eu, porque tem medo das suas vontades, porque tem medo de pregar, porque tem medo de louvar, porque tem medo de errar. Diz a palavra aqui, capítulo número 25, versículo número 24. Mas chegando também o que receberam o talento, disse: Senhor, eu conhecia que és homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o talento, o seu talento. Ah, que tens o teu talento, o que é teu? Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que sei, que coisa, onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Por acaso, Deus está falando aí, aleluia, do seu reino? Por acaso não poderia dar aos anjos que multiplicariam? Por acaso não poderia dar àqueles que quisessem mais, que me multiplicariam, que me dariam os juros, ou mais vida, ou mais alma, ou mais reverência, ou mais adoração? Ou apenas aos judeus? Ou apenas aquelas pessoas de Israel? Ou aquelas pessoas do princípio que me dariam muito mais, ou apenas um grupo que me daria mais, que me multiplicaria mais, que me reverencia mais, que me adorar mais? Por acaso não seria isso? Não, eu dei isso a você, por isso que eu te chamo de mau e negligente. Mas eu venho na igreja, eu cultuo, eu sou dizimista, eu sou separado.
sou separado de Deus. Eu sou servo. Eu me sirvo, como eu me olho, eu olho que eu sou servo. Eu estou nessa posição de servo, estou escutando a palavra. Mas isso ainda continua sendo mal e negligente. Por que somos mal e negligentes? Porque esquecemos do nosso eu. Eu garanto que tem pessoas no seu serviço, no seu trabalho, pessoas que você convive, e precisaria escutar a palavra, mas nós não pregamos. Então, quando ele fala negligente, é algo que negligenciamos. Por quê? Porque temos medo. Nós somos maus porque muitas vezes nós nos ocupamos em nós mesmos, em nossos afazeres, e entregamos apenas aquilo que Deus entregou para nós. Deus entregou a palavra hoje, você olha, leu aqui, chega em casa, fecha a Bíblia, e a semana toda não jejuma, não ora, não entra em consagração, não separa uma hora para Deus, não cultua a Deus, não louva para Deus, esperando outro dia que Deus chegar. Nós não estamos mal, porque Deus quer ouvir a nossa voz, e nós negligenciamos adorar a Deus. Nós nos tornamos mal e negligentes, porque Deus quer ver o nosso amor para entrar na sua essência, e muitas vezes nós não amamos como Ele nos ama. Nós nos tornamos mal e negligentes, porque a igreja de hoje está falida espiritualmente. A igreja hoje cresce numa proporção material, mas espiritual. A igreja está morrendo. Homens e mulheres de Deus hoje não preocupam mais com o reino do Senhor nem com salvação. Estão preocupados com as suas vidas materiais, com seus bens, com as suas capacidades da terra. Isso nos torna mal, porque aquele servo, ele foi inútil porque ele enterrou a palavra que Deus deu. O talento precioso que Deus deu, ele enterrou. Porque ele ficou com medo de alguém olhar para ele, está pregando o Evangelho, falou: quem é esse? Está pregando o Evangelho. Ele ficou com medo de orar a Deus, e alguém ouvir ele orando a Deus. A outra pessoa falando: nossa, que oração horrível. Ele ficou com medo de errar o louvor, ele ficou com medo de aprender a pregar. Ele ficou com medo de raciocinar na palavra. Ele ficou com medo de estudar e de entender rápido. Ele ficou com medo, por isso que ele sabia que o reino de Deus não era brincadeira. Ele foi lá, pegou o talento, enterrou. E quando o Senhor voltou, isso representa Deus voltando, ou o encontro, um dia final com Deus. E quando foi encontrar com Deus ou com o Senhor, ele notou, ele achou que aquilo que ele estava fazendo era correto. Ele achou que aquilo que ele estava diante de Deus era o mais correto, era o mais justo, porque ele era servo. Ele não perdia, ele não ia perder o talento do Senhor. O que é que Deus falou com ele? O que é que Deus representou? E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele entregou o que Deus tinha. Então Deus te entrega a palavra, você entrega ela e grava. Quando Deus chegar, você fala: não, eu conheço a tua palavra. Eu conheço. Eu li o capítulo Mateus, capítulo Mateus 25, 24, 14, 25, 14, que fala dos talentos. Cuidado, meu nome. Aí Deus vai te perguntar, como perguntou esse servo: você leu? Leu. Você teve no culto? Tive. Eu estava lá. E o que você fez depois disso? Eu aprendi a palavra. Tudo bem. E o que você fez? Eu aprendi, está aqui, ó, na ponta da língua. A palavra está aqui na ponta da língua. Está aqui o teu talento, Senhor. Está na ponta da língua. Está aqui na minha mão, eu enterrei. O que é que Deus vai falar com ele?
Respondendo, porém, o servo ao Senhor disse, o Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabeis que sei que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro a outros, o banqueiro? Quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Ele poderia ter pegado, dado a outra pessoa que adorava mais. Ele podia ter trago essa palavra para outra pessoa que ia dar mais valor, mas não, Deus entregou para aquele servo, porque ele tinha condição. Porque aqui a palavra fala, Deus, capítulo número 25, versículo número 15 diz, e a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. As pessoas tinham capacidade. Não, pastor, eu não posso pregar. Todos aqui sabem ler, então pode pregar. Mas eu não sei entender. Todos entendem. Aleluia. Cuidado segundo a capacidade de cada um. Deus não exige mais do que Ele deu. Ele queria que fosse transformado. Deus te dá algo, dá força para pescar. Pedro vai lá e pesca. Ele foi lá e pescou. Jesus não colocou a rede, foi lá e pescar, puxou não. Ele falou, Pedro, pesca daquele lado ali, ó, que vai dar peixe. Jesus nos conduz, mas quem tem que trabalhar somos nós. Ele vem nos conduzindo. Isso ele falou para o cego. Quando o cego olhou para ele, falou, tira-lhe, pois o talento e dai a outro que tem 10. O que Deus fez? Aquele que já tinha pouco, foi tirado, para dar aquele que estava mais interessado. Aquele que tinha tira, pois, então, o talento, que foi o primeiro, lado que não multiplicou, que enterrou, e dá aquele que está interessado, que está cheio de talento, pois aquele multiplicou os talentos dele. Quando ele pegar esse ele vai multiplicar também.